Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor e estamos começando com o livro de Juízes. Hoje é o primeiro dia de leitura do livro de Juízes, hoje, dia 15 de 10 de 2020. Então, como sempre, eu gosto de ler a análise do livro, né? Quem me acompanha já desde o começo da Bíblia sabe que eu faço isso sempre. Então, hoje não ia ser diferente. Vou ler a análise do livro de Juízes, ok? Então, análise. O livro de Juízes provavelmente foi sugerido pelo versículo 16 do segundo capítulo. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Esses juízes eram indivíduos controlados pelo Espírito que em tempos de emergências nacionais lideravam o povo na guerra e, uma vez tendo-os livrado da escravidão de algum poder estrangeiro opressor, continuava a liderar o povo na paz. Funcionavam como magistrados, tanto militares como civis. Convidando duas tribos ou mais para ação conjunta, diversos dos juízes pavimentaram o caminho para a união das 12 tribos na monarquia futura. Na tríplice divisão da Bíblia hebraica, a lei, os profetas e os escritos. O livro de Juízes é colocado entre os profetas. O livro de Juízes contém um relato sobre os 13 juízes que governaram Israel desde a morte de Josué até os dias de Eli e Samuel. É possível que alguns desses juízes tenham governado simultaneamente em diferentes regiões da Terra Santa. O período de tempo coberto pelo livro de Juízes é aproximadamente de 400 anos. Juízes é uma obra valiosa por causa da evidência histórica que apresenta acerca do desenvolvimento da religião de Israel durante os primeiros anos da conquista. O livro cobre o período de transição entre vida tribal, nômade e desintegrada e a organização de uma federação que finalmente levou à formação da monarquia. As lutas das diversas tribos com seus problemas particulares, em meio a uma população estrangeira, são vistas mais claramente no livro de Juízes do que no Pentateuco ou no livro de Josué. Embora os profetas posteriores façam um apelo mais profundo às consciências dos homens, o livro de Juízes apresenta uma filosofia histórica que prende a atenção do crente moderno. A negligência quanto à ordenança do Senhor e à adoração de deuses falsos conduziu ao castigo, enquanto o arrependimento sincero atrai o favor divino. O fato de que Deus trata com as nações em vista de sua atitude para com suas leis morais merece a nossa consideração atual. Autor. Na ausência de informes precisos, diversas sugestões têm sido feitas no tocante à autoria do livro de Juízes. A mais provável opinião é que Samuel, em adição ao seu ofício de profeta ou vidente, compilou o livro. A época da escrita do mesmo pode ter sido durante seu retiro de sua vida pública. A evidência interna deixa entendido que o livro já existia antes da conquista de Jerusalém por Davi. Sem dúvida alguma, o escritor lançou mão de registros escritos deixados pelos juízes anteriores, relativos aos tempos e acontecimentos de seus respectivos governos. Então, aqui não há uma precisão de quem escreveu os Juízes, né? Mas há esse relato de que tenha sido Samuel, né? Ter pego livros escritos de outros juízes e ter compilado, né? Então, vamos agora
para a leitura. Primeiro capítulo, novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomando passaram-no a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Queriate Arba, e Judá feriu a Cesai, a Imá e a Talmai. Agora vamos para o versículo 11. Otiniel conquista Debir. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriate Sefé. Disse Caleb: A quem derrotou Kiriate Sefé e a Tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai ao pai dela. E ela apeou o jumento. Então Caleb lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb se deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Versículo 16. Outras conquistas. Os filhos do Quineu, sogro de Moisés, subiram contra os filhos de Judá, da cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus, que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orma, isso. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porque não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José, ou contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz.
Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Versículo 27. Terras não conquistadas pelos israelitas. Manassés não expulsou os habitantes de Betel-Seia, nem os Taanaque, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de tudo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezé, antes continuaram com ele em Gezé. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitró, nem de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Assé não expulsou os habitantes de Aco, nem o de Sidom, os de Alabe, os de Aquzeibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não se deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijolon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Vamos ler até aqui e vamos ler alguns comentários. Versículo 1 fala: morte de Josué. A morte de Josué é relatada com mais pormenores no 2, versículos 6 a 9. A primeira linha do livro é uma espécie de título. Proporciona um pano de fundo para o resto do livro. Os acontecimentos narrados cobrem o período do fim da vida de Josué até o início da época dos juízes. O Senhor, provavelmente pelo Urim e Turim, consultaram o Senhor, provavelmente pelo Urim e o Turim. Cananeus, nome genérico dos povos que ocupavam a terra da Palestina, os quais Israel foi mandado por Deus despojar. Indica mais uma cultura do que unidade étnica. Vamos ver também aqui o versículo 32, que diz: os esseritas continuaram no meio dos cananeus. Enquanto a maioria das tribos expulsaram os cananeus, pelo menos em parte, Assé aparentemente foi incapaz de dominar o território da sua herança e misturou-se com os habitantes da terra, Dan e Naftali. Semelhantemente, demonstraram pouca força no domínio da sua herança. Então, assim, mostra que realmente eles foram fracos, não dominaram muito bem a sua herança. Então, vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus, muito obrigada mesmo, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Sabemos que somos tão falhos, Senhor Deus, tão cheios de coisas que te desagradam, Senhor Deus. Mas nós sabemos que Tu és um Deus zeloso,
Deus amoroso, Pai, um Deus que não desampara os teus, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor Deus, toma conta de nós. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor Deus. Abençoa-nos a nós termos mais vontade, Senhor Deus, de ler a Tua palavra a cada dia, conhecer mais de Ti e se fortalecer no Teu amor, Pai querido. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço, Pai. Te agradeço por cada pessoa que está vendo esse vídeo, por cada família. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada familiar meu, minhas filhas, minha mãe, minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro, Pai querido, e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.